Esse é o vídeo de apresentação da atividade de seminários da matéria de processamento de imagens da UFT, ministrada pela professora Glenda. Os alunos que estarão apresentando são Gabriel Borges Araújo e Carlos Emanuel Barbosa Bueno. A gente vai estar apresentando um artigo feito pelo Lucas Alegre e o Manuel Oliveira, lá da UFRGS de Porto Alegre. E basicamente o artigo se trata de um aplicativo de selfie-art, ele de transferência interativa multi-estilo para selfies e vídeos com transições suaves. No artigo deles, eles apresentam esse selfie-art como uma técnica interativa para realizar uma transferência de multi-estilo para selfies em retratos ou mesmo vídeos de selfie. Esse método deles cria uma interface amigável e intuitiva para que os usuários possam estar utilizando seus próprios selfies para criar obras de artes, misturando filtros de artes de quadro, como Van Gogh e etc. Esse método deles utiliza uma análise facial. E nesse trabalho, eles mostram que a estilização de imagem e vídeos são aplicações importantes em fotografia computacional, computação gráfica, processamento de imagem e vídeo. Com isso, eles mostraram que a estilização se consiste em transferir um estilo de uma imagem para a outra, em alguns elementos, seja em traços de linha, textura, cores e etc. No caso de vários estilos serem simultaneamente transferidos, esse método é chamado de transferência multi-estilo. A transferência multi-estilo ela é vista como um processo de sintetizar texturas que respeita o conteúdo semântico do frame ou da imagem. Bem, eles também falam que as técnicas de analogia de imagens utilizam um par de imagens filtradas e não filtradas como dados de treinamento para aprender um filtro que pode ser posteriormente aplicado a outras imagens. Então, com isso, eles acabam utilizando uma rede neural convolucional que permite treinar essa base para que obtenha a, a semântica dentro dos objetos, dentro da imagem, para pegar os objetos, onde com isso, futuramente lá dentro da aplicação deles, eles vão passar para o usuário para que ele possa escolher onde vai ser estilizado, por exemplo, como o cabelo, o fundo, o rosto, simplesmente a pele, os lábios e etc. O software de transferência de estilo automatizado que eles utilizaram pode gerar diversos trabalhos derivados de um determinado artista ou pintura. Então, com isso, eles mostraram que por meio dessa rede neural convolucional, eles mostraram que várias ferramentas de hoje em dia já utilizam essas técnicas para poder fazer estilização. Por exemplo, como o Instagram, o Snapchat, o Twitter, até mesmo o TikTok utiliza isso em alguns dos vídeos curtos. Na técnica deles, eles também eles combinam a transferência de estilo com uma técnica de segmentação semântica, que é utilizada por essa rede convolucional neural. Na figura 1 aqui, eles ilustram bem como esses filtros são aplicados, os resultados que são feitos. Então, assim, dada uma imagem de entrada, de B a C, você pode utilizar dois filtros, como você pode ver aqui no canto esquerdo da imagem. A gente tem dois filtros e eles são aplicados na imagem toda, mas tudo isso com base na especificação do usuário. Por exemplo, na imagem B, a pele aqui foi desconsiderada. Então,
O filtro foi aplicado no cabelo, no fundo, nos lábios, nos olhos. Já na outra, a gente desconsiderou o cabelo. Na imagem C, a gente desconsiderou o cabelo. Então, como pode ver, o fundo é aplicado, a pele, os lábios, o rosto, o olho, tudo aplicado, apenas o cabelo desconsiderado. E na imagem D é aplicado em todo o rosto, então no penteado, no fundo, toda a imagem foi aplicada os estilos. Bem, já nos trabalhos relacionados à ideia proposta pelo artigo, Não se muda. Nos trabalhos relacionados, eles observaram que alguns pesquisadores combinaram a técnica de transferência de estilo e segmentação semântica para realizar alterações em apenas algumas regiões da imagem. Eles também observaram que até onde eles pesquisaram, que nenhum trabalho combinou uma transferência de estilo com uma análise facial para estilizar diferentes segmentos semânticos, diferentes partes do rosto, da selfie. Então, eles observaram também que alguns trabalhos, como o de Getz, introduziram algumas restrições espaciais para fim de manter a integridade de algumas estruturas faciais nas imagens. Já eles também observaram que um método de Zhao utiliza métodos de segmentação para gerar máscaras para ambos os conteúdos. Então, assim, tanto para a imagem alvo como para a imagem de estilo. E essas máscaras são utilizadas numa função de perda, que impõe que os pixels no mesmo segmento sejam estilizados da mesma forma. Então, mesmo observando tudo isso, eles viram que todos esses métodos utilizavam apenas um único estilo para toda a imagem. Já Castillo utiliza um algoritmo de segmentação semântica para permitir que o usuário selecione a região onde vai ocorrer a estilização. Eles observaram também que um método aleatório de Markov foi utilizado para fundir um objeto estilizado extraído com um fundo não estilizado. Para misturar essas duas imagens, esse método utilizou uma banda pequena, bem estreita de pixels, bem ambíguos, ao redor do objeto, que deve ser especificada à mão, ou seja, tem que ser uma entrada manual, já não é algo automatizado. Nesse método, ele produz um rótulo binário que resulta em umas transições das fronteiras de forma meio abrupta. Então, a ideia do algoritmo deles foi trazer essa estilização, onde o usuário seleciona a parte do rosto, da selfie que ele quer estilizar, tanto o fundo como o cabelo, a pele, etc., para que possa estar tendo esse controle interativo e também onde o próprio usuário pode controlar de forma interativa a suavidade da transição da fronteira. Então, a diferença de um rótulo, de um objeto dentro da imagem, onde vai ser aplicado um estilo, e em outro rótulo, essa transição é suavizada. No método proposto no artigo, se baseia em receber a imagem ou o quadro de vídeo, gerar matrizes chamadas de logits, com os segmentos dessa imagem. No caso, os segmentos podem ser cabelo, pele, pescoço, até o fundo, e aplicar a cada um desses segmentos uma ou mais imagens de estilo. No caso, o usuário pode selecionar a imagem de estilo, pode selecionar o tipo de suavização, se ele quer mais ou menos suave, e ele pode selecionar também onde ele quer que seja aplicado esses estilos. Então, se eu quero aplicar somente
no nariz ou somente no cabelo, eu posso fazer essa seleção. Para isso, a gente utiliza... A gente não. Os criadores do artigo utilizam uma análise facial, que utiliza uma rede neural convolucional, desculpa, para separar o rosto em segmentos semânticos. No caso, ele recebe uma imagem monocromática ou multicolorida e usa uma rede de segmentação bilateral chamada BiCnet para fazer a segmentação. Essa rede funciona separando dois caminhos, o caminho espacial e o caminho de contexto. O caminho espacial basicamente mantém as formas da imagem, e o caminho de contexto vai fazer uma função de decimação, uma redução de amostragem, para definir o tamanho dos novos segmentos, para assim encaixar eles na imagem de uma maneira correta. É usado BiCnet, que é essa rede de fragmentação, e CelebMask HD para treinar para treinar essa rede de segmentação. Então, com essas duas redes, o BiCnet e a CelebMask, uma imagem, um retrato pode ser dividido em até 19 segmentos. São aqueles que eu falei, podem ser o fundo, a pele, o cabelo, etc. Passando para transferência de estilos. A rede CNN, ela combina as imagens original e a imagem de estilo numa só imagem, que está aqui na primeira fórmula, descendo um pouco, que basicamente o que ela faz é pegar a imagem original segmentada e a imagem de estilo e aplicar nos segmentos. No caso, o alpha L content, que está escrito na fórmula, se trata do conteúdo das imagens segmentadas, e o beta L style se trata de cada estilo que vai ser aplicado. Descendo mais um pouco, na segunda fórmula, a gente tem como é calculado os conteúdos que vão ser mudados, no caso por uma função de redução de perda ali, passando os mapas de logits, e a função mais abaixo, a terceira, a função de estilo, que calcula a mudança de estilo na GL, que é a matriz de Gram. A matriz de Gram basicamente vai denotar quais as partes da imagem se ativam ao mesmo tempo, para manter a forma da imagem e aplicar a imagem de estilo nos pontos certos, para que não fique pontos que deveriam ser do mesmo segmento sem ser aplicado a fórmula. No caso, se eu tenho o cabelo dividido em duas partes, a matriz de Gram vai me dizer que as duas partes, mesmo que separadas, são do mesmo objeto. Descendo aqui mais um pouco. As duas maneiras de aplicar uma imagem de estilo são através de uma rede gerativa multi-estilo, uma MSG, NET, que é treinada com 21 estilos pré-treinados para ser aplicada em tempo real. Então, essa rede MSG ela é muito rápida, mas tem uma quantidade limitada de estilos.